O futebol não é apenas um esporte de 11 contra 11 disputando uma bola de couro sobre um gramado verde. Ele é uma máquina do tempo implacável que, em momentos muito raros, decide parar para nos entregar a história em seu estado mais puro, emocionante e violento. Imagine um cenário onde as 4 maiores potências do planeta se alinham para uma batalha sem precedentes na América do Norte, onde cada pedaço de gramado é disputado com a alma e onde o destino decide cobrar contas de guerras políticas antigas, polêmicas tecnológicas de bastidores e rivalidades de 40 anos. Pela primeira vez na história moderna das Copas do Mundo, o topo absoluto do ranking mundial se choca em um Final Four lendário, trazendo de volta fantasmas do passado, como o falecimento inexplicavelmente coincidente de uma lenda que mudou as regras do esporte no exato dia em que esse reencontro foi selado, e uma maldição juvenil que assombra o melhor jogador do planeta. Se você quer entender como a raça indomável de Lionel Messi, a fúria tática de Jude Bellingham, a muralha defensiva de William Saliba e a inteligência geracional de Lamine Yamal estão prestes a colidir na maior semana de futebol de nossas vidas, prepare-se porque este vídeo vai explodir sua mente. Inscreva-se agora no canal para não perder os próximos documentários históricos sobre futebol de clubes e seleções, ative o sininho de notificações e vamos conferir esta história logo após a vinheta. Para compreender a magnitude do que está acontecendo nesta Copa do Mundo de 2026, precisamos olhar friamente para os números e para o peso histórico acumulado sobre os ombros destas 4 camisas gigantescas. Estamos diante de um marco estatístico sem precedentes no esporte. Pela primeira vez na história, as 4 primeiras seleções do mundo no ranking oficial da FIFA conseguiram avançar juntas até a fase de semifinal de uma Copa do Mundo. França, a primeira colocada, Argentina, a segunda, Espanha, a terceira, e Inglaterra, a 4ª colocada, limparam o caminho de forma implacável e impuseram a lógica do favoritismo absoluto. Coletivamente, a campanha dessas 4 gigantes é um verdadeiro assombro, acumulando um recorde combinado inacreditável de 22 vitórias, nenhuma derrota e apenas 2 empates em todo o torneio. Os 2 únicos deslizes na fase inicial foram o surpreendente empate sem gols da Espanha contra a modesta seleção de Cabo Verde no Grupo H, considerado pelos modelos preditivos como o 4º maior choque da história das Copas, e o empate também em 0-0 da Inglaterra diante de Gana no fechamento do Grupo L. Fora essas 2 ocasiões, a trajetória de todas as 4 semifinalistas foi uma marcha implacável de vitórias. Além disso, esta Copa quebra um longo e angustiante jejum de 36 anos. Desde a histórica Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália, o mundo não presenciava uma semifinal composta exclusivamente por seleções que já haviam levantado a taça de campeãs do mundo. Naquela ocasião, a Alemanha Ocidental, Itália, Argentina e Inglaterra protagonizaram as semifinais. Agora, em 2026, a nobreza do futebol se repete de forma idêntica. A França tenta consolidar sua dinastia moderna após os títulos de 1998 e 2018. A Espanha busca resgatar a glória de 2010. A Argentina luta com todas as forças para defender seu título conquistado no Catar em 2022 e coroar a despedida de sua maior lenda. E a Inglaterra tenta finalmente exorcizar seus fantasmas históricos e trazer o futebol de volta para casa após 60 anos de angústia. Não há espaço para zebras. Trata-se da elite pura, onde cada centímetro de campo será disputado com o coração na ponta da chuteira. Cada uma dessas 4 seleções trilhou um caminho completamente distinto para alcançar esta fase, expondo suas virtudes e suas feridas ao longo de batalhas memoráveis e desgastantes. A França de Didier Deschamps chega a esta semifinal como a equipe mais sólida, controlada e assustadoramente pragmática de todo o torneio, acumulando 6 vitórias em 6 jogos. Sob a batuta experiente de seu treinador,
Os franceses passaram pela fase de grupos sem sobressaltos, incluindo uma convincente vitória por 3-1 sobre o Senegal na estreia do Grupo I, e marcharam pelo mata-mata com uma autoridade assustadora, garantindo todas as suas classificações no tempo regulamentar, sem a necessidade de prorrogações ou desgaste emocional de disputas por pênaltis. A trajetória francesa no mata-mata desenha um time de eficiência cirúrgica. Uma vitória por 3-0 sobre a Suécia nos 16avos de final. Um triunfo controlado por 1-0 sobre o Paraguai nas oitavas de final. E um domínio absoluto por 2-0 sobre o Marrocos nas quartas de final, com gols marcados pelas estrelas Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. A França balançou as redes adversárias com frequência, mas seu verdadeiro triunfo reside na defesa. Os franceses marcaram 6 gols e sofreram absolutamente 0 gols na fase eliminatória. A dupla de zaga formada por William Saliba e Dayot Upamecano, protegida pelo goleiro Mike Maignan, que já acumula 4 partidas sem sofrer gols, ergueu uma verdadeira fortaleza inquebrável que dá ao ataque a tranquilidade necessária para decidir os jogos. A Espanha, sob o comando do estrategista Luis de la Fuente, também liderou seu grupo e trilhou um caminho de altíssimo nível coletivo nos mata-matas, embora com muito mais drama e sofrimento. Após golear a Áustria por 3-0 nos 16avos de final, a seleção espanhola precisou de muita resiliência e coração para passar pelas fases seguintes. Nas oitavas de final, venceu Portugal por 1-0 com um gol salvador do meio-campista Miquel Merino, nos acréscimos. Nas quartas de final, em um duelo de gigantes contra a Bélgica, empatou em 1-1 no tempo normal e carimbou a vaga por 2-1 na prorrogação, novamente com Miquel Merino sendo o herói heróico ao balançar as redes aos 88 minutos de jogo. Diferente do controle absoluto da França, a Espanha precisou de 2 gols nos minutos finais para garantir sua vaga no Final Four. Ainda assim, sua estrutura defensiva é altamente respeitável, com o goleiro Unai Simon ostentando impressionantes 5 partidas sem sofrer gols ao longo do torneio. Do outro lado do chaveamento, a atual campeã mundial, Argentina, protagonizou uma das trajetórias mais dramáticas, sofridas e desgastantes da história recente das Copas. A equipe de Lionel Scaloni flertou com a eliminação em todas as etapas do mata-mata, mas sobreviveu graças a um espírito de luta inabalável que orgulha seus torcedores. Nos 16avos de final, a Argentina precisou da prorrogação para vencer a surpreendente seleção de Cabo Verde por 3-2. Nas oitavas de final, contra o Egito, a Albiceleste esteve perdendo por 2-0 até os 67 minutos do segundo tempo. Foi quando brilhou a mística de seu capitão, Lionel Messi, que havia perdido um pênalti no primeiro tempo. Deu uma assistência espetacular para o gol de cabeça de Cristian Romero aos 79 minutos e marcou ele mesmo o gol de empate aos 83 minutos. Enzo Fernandes completou a virada histórica para 3-2 nos acréscimos do segundo tempo. Nas quartas de final contra a disciplinada Suíça, o drama atingiu níveis estratosféricos. Alexis Mac Allister abriu o placar de cabeça logo aos 10 minutos, aproveitando um cruzamento perfeito de Lionel Messi. A Suíça buscou o empate com Dan Doy aos 67 minutos do segundo tempo. A partida parecia caminhar para uma eliminação argentina, até que um lance polêmico histórico mudou o destino do jogo. O atacante suíço Brio Embolo simulou uma falta de Paredes dentro da área no segundo tempo. O árbitro assinalou a infração e deu cartão amarelo para Paredes. Contudo, o VAR interveio utilizando a nova regra de erro de identificação para lances de simulação de cartão. O juiz revisou o lance na cabine, retirou o amarelo de Paredes e puniu Embolo com o cartão amarelo por simulação. Como o suíço já tinha um amarelo, acabou expulso, deixando a Suíça com um jogador a menos aos 30 minutos da etapa final. Na prorrogação, a Argentina aproveitou a vantagem numérica e, com um golaço espetacular de fora da área de Julián Álvares aos 112 minutos e outro gol de Lautaro Martínez, fechou o placar em 3-1. Uma estatística impressionante define essa Argentina. A equipe marcou exatamente 3 gols
em cada uma de suas 3 partidas de mata-mata nesta Copa de 2026. Por fim, a Inglaterra de Thomas Tuchel trilhou um caminho de imensa resiliência física e mental para voltar a uma semifinal de Copa do Mundo. Os ingleses lideraram o Grupo L, batendo a Croácia por 4-2, empatando com Gana em 0-0 e superando o Panamá por 2-0. Nos 16avos de final, venceram a República Democrática do Congo de virada por 2-1, com a atuação salvadora de Harry Kane, que marcou 2 vezes na reta final. Nas oitavas de final, eliminaram o México por 3-2 em um estádio azteca ensurdecedor e hostil, jogando grande parte do segundo tempo com um jogador a menos após a expulsão de Nico Riley. Nas quartas de final, enfrentaram a Noruega de Erling Haaland. Os noruegueses saíram na frente com um gol de Andreas Schjelderup aos 36 minutos. Mas a Inglaterra buscou o empate nos acréscimos do primeiro tempo com Jude Bellingham. Na prorrogação, aos 93 minutos, o mesmo Bellingham aproveitou um rebote do goleiro Jurgen Nyland, após chute de Morgan Rogers, e marcou o gol da classificação heróica por 2-1, carimbando a vaga dos ingleses nas semifinais. No centro de toda essa engrenagem de elite estão os jogadores que decidem jogos e moldam a corrida pela artilharia da Copa do Mundo. Lionel Messi e Kylian Mbappé lideram a disputa da chuteira de ouro com 8 gols cada um no torneio. Para Messi, esta Copa é a consagração de sua imortalidade. Aos 31 anos de idade, ele se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 21 gols no total, e o maior assistente do torneio, acumulando 10 assistências. Logo atrás na tabela de goleadores, aparecem Jude Bellingham e Harry Kane, com 6 gols cada um pela Inglaterra, e Ousmane Dembélé com 5 gols pela França x Espanha. O tabu de Lamine Yamal e o equilíbrio tático no primeiro grande confronto, o ponto forte da França, é sua completude tática e abundância de repertório. Didier Deschamps encontrou em Michael Olise a peça de ligação que faltava no meio-campo para conectar os setores e alimentar um quarteto ofensivo avassalador com Mbappé, Ousmane Dembélé e Désiré Doué. Além disso, a defesa francesa é uma fortaleza intransponível que não sofreu gols no mata-mata. No entanto, o ponto fraco francês pode ser o aspecto psicológico diante de sua criptonita recente, a Espanha. A seleção espanhola eliminou a França na Eurocopa de 2024 e na Nations League de 2025. Para piorar, Kylian Mbappé carrega um tabu incômodo e assustador. De acordo com dados oficiais da StatMuse, Lamine Yamal nunca perdeu para Mbappé em partidas de eliminação direta na carreira. O garoto espanhol venceu todos os 5 mata-matas que disputaram entre clubes e seleções, incluindo a Eurocopa, finais de Supercopa da Espanha e Copa del Rey. Nesses duelos, Yamal marcou 4 gols enquanto Mbappé marcou 3. O ponto forte da Espanha é seu controle de jogo por meio da posse de bola reativa e paciência coletiva. Por outro lado, seu ponto fraco é a falta de um definidor implacável na área, desperdiçando muitas chances claras, além de problemas físicos evidentes, como o desgaste de Nico Williams, que isola Yamal no lado direito, o sofrimento contra a profundidade física no segundo duelo de gigante. A força da Argentina é sua mentalidade inquebrável, a união granítica de seu vestiário alimentada pela liderança leve de Lionel Messi, e o apoio espetacular de sua torcida que joga junto o tempo todo. Sob o comando de Scaloni, quando falta perna, os argentinos jogam com o coração na ponta da chuteira, contando com o brilho de coadjuvantes de luxo como Alexis Mac Allister, Julián Álvares e a energia de jogadores como Flaco Lopes e Thiago Almada. O ponto fraco argentino, contudo, é o esgotamento físico extremo, após 2 prorrogações desgastantes, e a visível falta de velocidade na recomposição defensiva, o que deixou a zaga exposta contra adversários mais rápidos, como Cabo Verde e Egito. Isso é exatamente o que a Inglaterra pode explorar. O ponto forte dos ingleses é a profundidade de seu elenco e a potência física de suas peças de reposição. Thomas Tuchel tem no banco de reservas nomes de peso como Marcus Rashford, Kobbie Mainoo e Ollie Watkins,
que podem manter a intensidade alta na prorrogação. O grande destaque é Jude Bellingham, um jogador total que atua na saída de bola, na ligação e na infiltração, liderando a equipe com 6 gols marcados com a bola rolando nesta Copa. Ele carrega a mística da camisa 22, que representa as funções de primeiro volante, segundo volante e meia de ligação. No entanto, o ponto fraco da Inglaterra é a falta de controle tático e os momentos de desatenção coletiva na defesa, o que gerou críticas pesadas e farpas públicas entre o técnico Thomas Tuchel e seus jogadores. Com o treinador classificando a atuação contra a Noruega como desleixada e Bellingham rebatendo que o técnico talvez não entenda a dificuldade de jogar nessas condições extremas de desgaste. Esta semifinal não é apenas um cruzamento comum em uma tabela de torneio. Ela representa o ápice de rivalidades históricas e conexões místicas que transcendem as 4 linhas do campo de jogo. O confronto entre Argentina e Inglaterra reata uma das rivalidades mais tensas e politizadas do esporte mundial, ocorrendo exatamente 40 anos após o lendário jogo de 1986, disputado sob a sombra da Guerra das Malvinas, onde Diego Maradona imortalizou a mão de Deus e o gol do século. A história ganha contornos de realismo fantástico com a mística conexão de Antônio Ratin. Em 1966, o capitão argentino foi expulso de forma polêmica nas quartas de final em Wembley, recusou-se a sair de campo por 10 minutos, sentou-se no tapete vermelho reservado para a Rainha Elizabeth II e amassou uma bandeira britânica de escanteio em protesto. Essa rebeldia histórica foi o estopim que exigiu que a FIFA introduzisse os cartões amarelo e vermelho no futebol. De forma inacreditável, Antônio Ratin faleceu no dia 11 de julho de 2026, aos 89 anos de idade, exatamente no mesmo dia em que a Argentina e a Inglaterra venceram suas partidas de quartas de final para selar este reencontro histórico nas semifinais de 2026. É o peso do destino se manifestando em campo. Diante de tanta história, drama e genialidade acumulada, eu quero saber de você. Qual dessas 4 potências tem o futebol mais preparado e a força mental necessária para levantar a taça no MetLife Stadium no próximo domingo? A solidez perfeita da França, o controle coletivo da Espanha, a mística imortal da Argentina de Messi ou a resiliência física da Inglaterra de Bellingham? Escreva sua opinião aqui nos comentários do vídeo e participe deste debate apaixonado sobre futebol. Quando o árbitro apitar o início das partidas na terça e na quarta-feira, a história das Copas do Mundo estará sendo reescrita diante de nossos olhos. Não há mais espaço para suposições ou erros. Será o choque definitivo entre a precisão milimétrica de uma geração que se recusa a perder e a força imortal de lendas que se recusam a morrer. Quem piscar primeiro cai. Que comecem os jogos. As semifinais da Copa do Mundo de 2026 colocam frente a frente a elite do futebol em 2 confrontos que prometem ser lendários. Na terça-feira, o Dallas Stadium recebe França e Espanha em um duelo tático de gerações. Na quarta-feira, Atlanta pega fogo com o reencontro histórico entre a Argentina e Inglaterra, carregado de mística e rivalidade. Deixe seu comentário abaixo com seu palpite para os finalistas, inscreva-se no canal para continuar acompanhando nossa cobertura diária das ligas europeias e do futebol brasileiro. E não deixe de assistir ao próximo vídeo que já está aparecendo na tela para você continuar imerso no melhor do futebol mundial.